No episódio do podcast do Publish News desta semana, falamos sobre podcasts. Você, que nos ouve, deve saber o quão relevante essa mídia se tornou. E também a importância das editoras ficarem cada vez mais próximas a seus leitores, usando todos os espaços possíveis. Seja nas redes sociais, newsletters, produção de vídeo e, claro, no áudio também. Conversamos com duas editoras, das várias que produzem seus programas em áudio. A Companhia das Letras, uma das maiores editoras do país, que criou em 2018 a Rádio Companhia, podcast que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. E é um dos pioneiros do mercado editorial. E depois de um hiato, volta agora, capitaneado pela Stephanie Rock, editora da casa, com a produção da Trovão Mídia. A outra editora é a Seiva, que se define como uma pequena escola, editora e comunidade criativa, onde se acredita que a arte é para todos. E tem à frente Daniel Lameira, que também apresenta o Clareira, um podcast que recebe artistas e criadores para uma conversa sobre as dores, desejos e descobertas do processo criativo, com a produção de Jess Correia. Falamos com Daniel e Stephanie sobre a mídia, da criação de conteúdo e dos desafios do nosso mercado de criar conteúdo digital, da sustentabilidade, monetização e mudanças no mercado editorial. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já viu falar em POD e impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Este é o episódio 346 do podcast do Publish News, do dia 11 de novembro de 2024. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini. E não se esqueça de assinar nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, vamos ouvir Stephanie Rock e Daniel Lameira. Queria agradecer a presença aqui do Daniel e da Stephanie. E Thalita também, né? Tem que agradecer mesmo que estejamos juntos aqui há 7 anos. Você sabia, Thalita? 7 anos já? Meu Deus! Exatamente. Não sabia que fazia tudo isso já. Né? Feliz pela parceria. Né? Stephanie também está agora assumindo um lugar que faz um tempinho também, né? Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, e vocês? Na verdade, eu tô quase caindo de paraquedas, mas queria agradecer o convite. E Daniel, que também apesar dessa cara de jovem, já está no mercado faz um tempinho, né, Daniel? Então, bem-vindo aqui. E aí, querido, sempre bom falar com vocês. Eu acho que eu queria começar com uma... Acho que não conhecendo tão bem ninguém aqui, mas que acho que todo mundo gosta de podcast, né? E por que caímos nessa e por que estamos fazendo o podcast atualmente? Quer começar, Dani? Posso. Cara, comecei a ouvir podcast uma época que eu fui trabalhar na Novo Século, que era uma editora que era bem longe, né? Ela é em Barueri e eu morava lá no Carrão. Eu tinha que pegar um fretado todo dia lá às 5, 6 da manhã e eu ficava enjoado lendo. Eu falei, preciso de alguma coisa, porque era 5 horas no ônibus todo dia. Eu comecei a ouvir. E ali que eu falei, nossa, até que isso é legal. Faz uns bons 10, 11 anos isso, assim, né? E na época era esse momento do podcast, você também vai lembrar,
que era um nicho nerd, assim, né? Era um nicho bem geek, jovem nerd, e ali o Cris e o pessoal sei lá, do B9. Então era uma, uma época que o podcast não tinha ainda ganho essa esse vulto para uma coisa maior que hoje tem. Mas ali eu já fiquei bem encantado e aos poucos eu fui acompanhando esse movimento de crescer até ser teoricamente aceito em algum momento, né, quando a Folha entra, Piauí, etc, para algo que o mercado editorial talvez se aproximasse mais e não ficasse algo tão estrangeiro ao nosso universo, né? Mas eu adoro, gosto demais, e não só dos brasileiros, como os gringos e alguns mais experimentais também. É uma área que me interessa e foi me interessando paralelamente ao que a gente foi vivendo nos livros, né, editando livros. E você, Stephanie? Da minha parte, eu vou ter que ser bem honesta, eu tenho uma experiência muito parca com podcast. Irônico, né? Aí, de repente, eu assumi o podcast da Companhia das Letras, mas eu sempre fui fã de podcast de crime. Eu fui convertida com, claro, o Ivan Mizanzuki e o caso Evandro, e dali realmente abriu as portas para mim, mas de podcast editorial é interessante porque eu não tenho muito. Acho que porque acabava estando imersa nisso dia a dia, o que eu acabava indo procurar era justamente histórias de crime ou de mistérios ou coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, assumi o podcast da companhia faz um mês, mais ou menos. Ele acabou de estrear. E eu tô amando a experiência. E a gente está trabalhando junto com a Trovão Mídia, né? Que é a produtora, aliás, de um podcast que eu adoro, que é do Pico dos Marins, que é um podcast de mistério. Então, é um crossover bastante interessante, mas é isso. É um mundo que, querendo ou não, editorialmente é novo para mim, porque eu não era consumidora desse produto, mas ao mesmo tempo eu tô achando o máximo tudo que está se desenrolando à minha frente, assim. Então, de todas as possibilidades que a gente consegue ter e de que as pessoas realmente engajam. Então, é um pouco diferente do Lameira cair de paraquedas de fato, mas realmente é uma coisa que toda descoberta está sendo divertidíssima. Stephanie, antes de fazer a minha pergunta, eu queria dizer que eu ouço os mesmos podcasts. Eu amo o Ivan Mizanzuki. E quando eu e o Fábio conversamos com ele aqui no podcast, eu fiquei assim, meu Deus, a gente tá conversando com o Ivan. E o Pico dos Marins, amo o Pico dos Marins e Caso Evandro. Enfim, a gente pode conversar 1 hora só sobre esses podcasts também, né? Sem dúvida. E tem isso que o Lameira falou. O primeiro podcast que eu vi, que foi o caso Evandro, eu estava num ônibus, no trânsito da Faria Lima. Quem já pegou o trânsito da Faria Lima sabe que dá para ouvir uns 5 episódios do Ivan Mizanzuki tranquilamente. O Ivan, acho que vale citar, assim, que assim como o pessoal do Jovem Nerd, é um cara muito importante, acho que para esse encontro, né, do cuidado editorial, do aprumo ali da história e da mídia sonora, assim, né? Quando ele fazia já o Projeto Humanos antes de entrar nessa coisa do caso Evandro maior, né? Cara, ele tinha umas histórias que eu lembro assim, de estar chegando no trabalho, eu falei, vou sentar um pouco antes para acabar essa história, né? E depois eu chego na editora. E ele dava aula de narrativas, né? E o Anticast, que era o podcast dele anterior, sempre também muito relacionado com o mercado editorial, interessado no mercado. E o Jovem Nerd, por outro lado, eu sei que o Fábio vai falar, tem essa coisa deles terem lançado livros, né? Que derivam dos podcasts, né? Então acho que tem em algumas dessas pessoas um encontro desses dois universos que precedem o interesse do mercado editorial por podcasts. Não, e sem contar que o próprio Ivan, né, lançou o livro pela Harper, do caso Evandro. Então é isso, é uma mídia que é incontornável hoje. E que se liga e conversa com a outra, né? Impressionante. Mas enfim, eu queria saber exatamente do podcast de vocês, como que é feita essa curadoria e, na verdade, o roteiro e o pensamento para os episódios. Como é que surgem as ideias e como é exatamente como é que fala? A metodologia, o editorial de vocês ali para pensar no próximo episódio, na próxima sequência, na próxima conversa. É isso, Stephanie, vai você. Foi eu, porque você começou a última. Então, o podcast da companhia, ele, na verdade, ele tem alguns anos, mas ele passou um período, quase um ano,
parado, porque a gente estava justamente tentando encontrar o que seria legal e diferente, que a gente poderia construir. Então a gente teve essa espécie de sabático para o Rádio Companhia e a gente voltou agora. Então, assim, a nossa ideia é basicamente fazer com que... É sempre, né? Essa é a ideia, eu acho que de forma geral é a ideia do editor, mas é de aproximar o autor das pessoas. Então a gente queria construir realmente um tipo de podcast em que a gente poderia trazer os nossos autores e também trazer as pessoas que trabalham internamente na companhia, que eu acho que também é uma coisa muito legal, né, de a gente estar compartilhando com as pessoas o dia a dia da editora, mas ter esse lado de, bom, estamos aqui conversando sobre assuntos mais gerais ou assuntos específicos com essas pessoas especificamente, que é o que seria o diferencial, né? A gente, com tantos autores incríveis, a gente pensou que esse seria um bom ponto de partida. E aí a gente entrou em contato com a Trovão Mídia e eles são simplesmente magníficos, né? Então, o que a gente faz a gente formou uma equipe. Eu sou editora do selo Companhia das Letras, mas eu fui designada para ser a locutora e simplesmente amei, porque é realmente muito divertido. Então, eu sou a host do podcast e tenho sempre a companhia de 2 pessoas, que são 2 convidados, e a gente parte de temas que vão ser da ordem do dia e que de alguma forma se relacionem com os nossos livros. Então, se a gente está pensando, por exemplo, num lançamento, quer dizer, se a gente tem um lançamento e o autor pode conversar com outro e cruzar um lançamento com um livro de catálogo, por exemplo. Então, assim, a gente está tentando fazer essa aproximação, mas o roteiro é por conta da Trovão Mídia e a gente edita junto com eles. Então, eles mandam o roteiro, a gente retrabalha em cima e é muito uma discussão. E as pautas, que são mais divertidas, é uma coisa bastante democrática, horizontal, porque daí eu e meus colegas de equipe de podcast, entre aspas, que é o Paulo Santana, a Mariana Nieri e a Mariana Figueiredo, a gente faz um grupão com os editores dos selos Companhia, Alfaguara, os selos mais literários, e a gente faz um brainstorm de ideias do que a gente pode pautar esses episódios. E sempre tentando sair um pouco da ideia de isso aqui é uma ação de marketing especificamente, e sim, isso aqui é um conteúdo maneiro para a gente conversar, igual a gente está aqui, né? 4 pessoas conversando de um jeito mais leve, divertido, sem grandes sacadas de marketing. É para ser conteúdo mesmo. Então é isso. Então a gente trabalha a partir de um roteiro já feito pela produtora. A gente leva as pautas para eles, né? A gente, enquanto editores no coletivo. É isso, a gente só liberou um episódio, já tem um gravado e a gente tá com muitos planos legais pela frente. Tava ouvindo hoje o episódio, tá muito legal. O Clareira, que é o podcast da Seiva, ele tem uma... Eu queria muito tempo fazer um podcast, né? Então, assim, várias editoras que eu passava, eu tentava colocar essa ideia, assim, em prática e, sei lá, nunca acabou rolando. Na Aleph a gente tinha tido um canal no YouTube que era muito divertido de fazer. Na Antofágica tem um canal de YouTube lá. E aí, quando começou a Seiva, o podcast foi uma das primeiras coisas que eu fechei. A gente faz com uma produtora que é a Jess Correia, que também trabalha com Vibes em Análise, trabalha com outros podcasts muito legais. E ele nasce de uma proposta um pouco ligada com o que a gente pensa que a Seiva pode ser, assim, de ser menos uma editora só e de ser uma produtora de conteúdo em frentes diversas, né? Então hoje a gente vai lançar o 5º livro, a qualquer momento vai subir a pré-venda. Mas, paralelo a isso, tem os cursos, tem a criação de conteúdo original no Instagram, tem a newsletter diária, que é a Aurora, e o podcast vem numa linha de atender essa resposta, que é a pergunta que a gente tenta ter em todos os momentos na Seiva, que é como a gente pode empolgar as pessoas a criarem, como que a gente pode dar suporte para as pessoas
se empolgarem para desenhar, para escrever, para fazer o que elas quiserem, não necessariamente de forma profissional. Então, e aí uma das experiências que a gente achou que poderia ser legal seria ouvir outras pessoas que passaram por esses momentos também. Então, o podcast é um podcast de entrevistas que tem eu conversando com as pessoas e eu me colocando também num lugar muito que é o meu de fato, que é eu também estou aprendendo muito com tudo isso, estou aprendendo com os livros, tenho minhas vontades criativas e a Seiva também dialoga com as minhas angústias pessoais e conversando com pessoas que estão falando das delas. Então é uma conversa realmente entre duas pessoas que querem criar, que criam coisas diferentes, conversando como isso tem sido, quais são as dificuldades, o que pode ser legal, quais são as angústias existenciais de fazer isso, quais são as benesses. E tem sido muito legal. Assim, a gente tem 9 episódios, a temporada teoricamente vai se fechar no 10º, mas eu estou, acho que em negação de acabar e estou atrasando o 10º. Mas os 9 saíram semanalmente, bonitinhos. E aí tem autores como a Aline Vale, que é a Carol Ben-Simon, tem pintores como a Paula Siebra, o Marlon Amaro, tem o Cris Dias, que é um podcaster e também escritor. E em todos eles é uma conversa, a melhor conversa que eu conseguiria ter com essas, sabe? Era isso, eu entro nas gravações assim, qual que é a melhor conversa que eu conseguiria ter com essa pessoa? Claro que às vezes você está num dia mais empolgado, no outro dia você está mais exausto por outras coisas que aconteceram, mas essa é a tentativa. E aí são episódios de 1 hora. E aí no meio eu tento atrelar com a conversa com algum insert para falar de algum livro, sabe? Então eu faço uma pausa no podcast, aí eu cito algum livro ou alguma coisa que a gente tenha na Seiva, mas é quase como se estivesse fazendo um publi no meu próprio podcast, assim, né? Não é o conteúdo do podcast em torno do livro. Acho que a minha questão é uma coisa que a gente, né, Thalita, a gente tem dificuldade, que é fazer conteúdo toda semana, né? E também dentro de um veículo / empresa / editora, sabe? Tem isso de você criar sempre algo que seja interessante para as pessoas e não seja um grande publi, né? Que o Daniel estava falando. Como que é isso, né? Porque eu acho que às vezes dentro de empresas você tem que falar assim, a gente precisa fazer tal coisa, ou as pessoas acham, precisamos fazer um canal de YouTube ou algo parecido, né? Acho que mais você, Stephanie, que está começando, acho que também tem olhos frescos, ou ouvido, sei lá. Como que tem sido esse desafio de criar sempre uma pauta, tudo bem, e fazer alguma coisa que acho que a gente quer ouvir, né? E não só cumprir uma marquinha ali, como você falou, do marketing, né? Olha, Fábio, eu vou ter que confessar que como os meus olhos talvez estejam tão frescos, tudo é muito legal. Então, assim, uma observação que eu tenho que fazer logo de cara é que os nossos episódios não são semanais. Eu acho que isso facilita muito, são quinzenais. Então a gente tem um pouco menos tipo, escoa menos rápido, né? Ainda é rápido, mas é menos rápido. Os temas. Então, nesse primeiro momento, juro, eu tenho um Excel, porque eu sou muito planilheira. Qualquer coisa que eu posso fazer, eu monto numa planilha. E aí eu montei numa planilha todas as nossas ideias de pautas, e tem muita pauta. Tem pautas absurdas, sei lá, que não dá pra fazer, ou por N razões a produção não vai sair a tempo. Enfim, tem coisas absurdas, mas tem coisas simples. E também acho que a dificuldade, de forma geral, tem sido como equilibrar algumas demandas, eu acho. Então, dando um spoiler para vocês, por exemplo, a gente resolveu fazer um episódio logo antes do podcast ser lançado. A gente estava montando a pauta do ano, porque vão ser 4 episódios, né? Sendo quinzenal, são só 4 episódios esse ano, o da Rádio Companhia. Então saiu o primeiro, vai ter um na semana que vem, aí um na outra semana, enfim, só mais 4. E a gente decidiu que o terceiro episódio desse ano ia ser uma homenagem ao Armando Freitas Filho, porque ele faleceu. E aí a gente começou a pensar e elaborou várias coisas. A gente, a Trovão, de fazer alguma coisa diferente, uma homenagem bonita, mas que também não ficasse, né? Porque realmente é um podcast, as pessoas têm que estar saboroso para as pessoas ouvirem. E aí a gente estava produzindo isso, já estava tudo redondinho, o Antônio Cícero faleceu. E aí, então, tem algumas
a gente tenta cumprir a ordem do dia, mas às vezes não dá. E é realmente também tem isso. Eu não sei como, por exemplo, eu gostaria de ouvir como o Daniel faz, mas a gente tem uma janela grande entre quando gravou e quando vai ser publicado, porque é quase como se tivesse, acho que a gaveta, o termo, não sei se é isso, mas a gente vai montando uma reserva. E aí, isso por hora tem sido mais divertido, assim. Quer dizer, tem sido super divertido, eu tô realmente amando. É uma coisa que são as ideias borbulhando o tempo todo, então por hora ainda não tem uma ideia de putz, hoje não tô no clima ou qualquer coisa assim. Mas eu adoraria voltar aqui no podcast daqui a um ano e contar para vocês todos os desafios que eu passei. Acho que vale um ponto aí de falar que é ridículo a gente estar falando de podcast, enquanto tem vocês que estão gravando podcast, a gente vai ter que entrevistar vocês aqui, porque vocês têm uma experiência incrível. Fábio também produzindo vários outros podcasts ali durante esses anos. Então, só pontuar isso. Mas é exatamente isso. Está fechado, seu mic. Ó, anos de podcast, mas ainda acontece. Só fui elogiar, ele ficou sem jeito. Mas como que é equilibrar isso, Daniel? Porque, tipo, é um veículo para também fazer a Seiva ser mais conhecida, né? Então, tipo, o que você falou, tudo bem, tem uma questão de conteúdo. Mas como tornar algo que seja, não comercial, mas, tipo, que tenda a atender mais pessoas, não só leitores, ou um podcast de editora, digamos assim? Como que a Clareira nasce? Eu tenho impressão, Fábio, você sabe disso porque você é uma das pessoas que já me ouviu reclamando disso, assim, né? Mas eu acho que o mercado editorial está muito atrás do que poderia estar em relação a atenção à produção de conteúdo digital, né? Eu acho que o mercado editorial durante anos ficou focado nessa relação de B2B, com livrarias, com imprensa tradicional, com outras frentes. E aí quando começa uma revolução digital, é um mercado que talvez na pandemia comece a correr um pouco atrás, mas ainda vê o mundo digital com muitos preconceitos, né? Assim, de achar quase esse simbolismo do livro é um mundo antidigital, né? Vamos falar, né? Muito receio de falar dos booktubers, de criadores de conteúdo online, né? Quase como se isso fosse um universo contra, sei lá, o mundo da crítica literária, um mundo, né, mais aprofundado que o mundo editorial gostaria de... além do baque varejista, né? Então a Amazon contra as livrarias né, de tijolos. Então eu acho que eu tenho uma teoria de que a gente devia se apropriar, a gente devia entrar nesse fronte de batalha assim com os valores que a gente tem, mas não e com o cuidado editorial que a gente tem, com tudo, a atenção, mas hoje estava vendo até a entrevista do Boulos fazendo uma análise, né, do que aconteceu na derrota dele agora para a prefeitura, e ele falando que a direita está ganhando de WO numa parte da discussão de conquistar uma base, uma mentalidade de uma base da população, assim. Eu acho que a gente está um pouco isso na internet, sabe? A gente durante muito tempo entregou de WO para um conteúdo, né, de pessoas que muitas vezes se aproveitam das outras, né? Eu acho que esse aprumo que a gente pode ter, só que a gente chegou no momento em que esse marketing, esse mercado de plataforma, essa plataformização também, a gente tem que usar o Spotify, tem que usar o YouTube, a gente já está refém dessas grandes empresas, e mesmo como editoras, a gente também já está refém ali hoje, né, bastante da Amazon, como essa plataforma que então, seja a gente, seja os influenciadores, seja, né, os youtubers que vão lá fazer isso pelo YouTube. A gente vai vender nossos livros pela Amazon, o outro que vai vender, o músico que vai subir no Spotify também vai. Então, a gente está numa lógica de mercado que é difícil de enfrentar. Então, eu acho que, estou dizendo todo esse prêmio porque eu acho que as editoras, então, se mantêm nessa lógica de ganhar dinheiro através da venda do livro, do unitário, sabe? Por isso que a gente não entrou como mercado na produção de conteúdo, porque a gente não vê formas de ganhar dinheiro com essa produção, né? Com
sei lá, um podcast ficcional de 10 episódios, a gente ainda não descobriu, a gente não aprendeu como negociar isso, como isso aqui é o que se vende para marcas, isso aqui se vende para... Como que isso é monetizável? Isso, porque se for monetizável só através de vender os livros que a gente vai divulgar nesses podcasts, é muito pouco, assim, não é um valor que vai viabilizar a própria produção do conteúdo. Então, acho que as editoras, claro, cada uma vai, né, seguir do seu jeito, mas acho que tem uma possibilidade da gente, tem o livro lá que eu sempre cito, do Thompson, lá, As Guerras do Livro, que ele fala sobre o impacto do mundo digital no mercado editorial. Tem esse movimento de entender como que a gente vai se posicionar nessa mediação do conteúdo, enquanto mediadores de conteúdo entre criadores e consumidores de conteúdo, num mundo que o livro não é mais, na verdade é cada vez menos, a única ou a principal forma de fazer isso, né? Então você pega guias de viagem, livros de culinária, muito disso foi se transformando em outras formas de conteúdo, né? Assim como acho que tem conteúdos que o podcast é melhor, comunica melhor às vezes o conteúdo do que um livro poderia comunicar até, né? Então acho que uma das minhas dúvidas é como a gente pode dar esses passos, como e entender quais são os limites do que a gente está falando de livro, né? O livro é isso. O livro é só porque ele nasce em papel, e se ele vier, e se for originalmente um podcast, vira livro. Ele não era livro antes e agora ele vira. Se o livro foi narrado, né? Tem o caso lá do livro do Malcolm Gladwell, né? O Talking with Strangers, que ele saiu lá fora, no audiolivro não é o livro lido, né? É ele fazendo as entrevistas com as pessoas, ele conversando. Então, se você fosse ouvir aquilo é um podcast. E saiu antes do livro físico. Então, aquilo não é um livro só porque o livro é só impresso e amarrado ou não. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar entre a gente, ter mais discussões. Eu não tenho as respostas, assim, mas eu acho que a gente tem que se reunir realmente como área e pensar, não, beleza, o que a gente tem que fazer? Como que a gente pode monetizar conteúdo digital? Será que a gente tem que ter um aplicativo para a gente poder vender coisas ou ter assinaturas, igual vários podcasts, né, hoje se sustentam com assinaturas de ouvintes que vão ganhar tais coisas? Eu acho que a gente tem que dar um passo ali também, porque como só marketing, ele vai ficar num limite de conteúdo, e tem muita gente fazendo coisa legal nesse limite, assim, mas acho que é nisso que eu estou tentando pensar, e estava montando hoje a próxima aula do Vida do Livro lá e pensando um pouco nisso. E casou de vir para cá, assim, para falar sobre. Eu acho interessante o que você falou, Daniel. Acho que é, aliás, uma boa provocação, de forma geral, pensando no mercado. E eu acho que tem uma coisa muito séria, realmente, sobre o marketing editorial. E eu falo isso... Pessoas de marketing editorial que estão ouvindo esse episódio, peço perdão porque eu sou só do editorial, eu não sou de marketing, qualquer coisa que eu falar pode ser besteira. Mas eu, enquanto usuária de internet, posso dizer que acho que, às vezes, as editoras precisam realmente se descolar da ideia do livro, não exatamente da ideia do livro, mas do marketing, de esse produto está à venda, para estamos aqui construindo outras conversas que decorrem disso. Eu sou uma grande fã de clube de leitura, realmente é uma das coisas que eu mais gosto. E eu acho que realmente essa oportunidade de se produzir... Isso aqui que a gente está fazendo é um clube de leitura, basicamente, sobre podcasts. E eu acho que a possibilidade de a gente explorar esses tipos de mídia diferentes, que não necessariamente vão estar no final, compre o livro com desconto de 30%, mas simplesmente escuta esse papo, que legal. Acho que isso já basta, e é uma coisa que realmente o mercado... E eu entendo, é uma situação um pouco mais complexa do que a gente consegue pensar, mas eu, enquanto usuária, de fato, é uma coisa que me chama muito mais atenção se as pessoas estão conversando despretensiosamente, sem querer me vender nada, do que realmente ter algum tipo de marketing por trás. E querendo ou não, é marketing por trás, não dá pra gente fugir disso. É uma consolidação de marca, tudo é uma questão. Mas eu acho que quanto mais a gente realmente dialogar de uma forma mais natural, mais horizontal com o mercado,
vai ser melhor. Pelo menos é o que a gente está tentando fazer na Rádio Companhia. Eu sei que a Seiva também está fazendo no podcast. Realmente de a gente deixar esse bate-papo, assim, mas quem é a pessoa que escreveu, né? Quem são essas pessoas que estão por trás do livro, para além do livro? O livro, nesse caso, é a origem, é a consequência, mas não é o objeto principal, né? Eu acho que é a troca. A gente acaba, como mercado também, às vezes indo atrás das pessoas que fazem isso para publicar livros pelas editoras, né? Quem consegue criar essa comunidade? A gente tem esse déficit, às vezes, para a gente criar e a gente vai atrás. Pô, claro, Chico, Felite, lá tem, né, os livros incríveis, os podcasts incríveis, ou a Mabê, vocês estavam falando de crime, né? Aí vai atrás lá, aí vai... a Planeta tem um monte de livros incríveis lá que o Felipe edita, de criadores de conteúdos maneiros. Livro infantil mais vendido hoje, né? Lá do Aventuras de Mike, que também é não de podcasters, mas de youtubers. Então, sei lá, já faz muitos anos que a gente está nessa, agora com o podcast, mas antes com o YouTube, né? Me parece que poderia ser uma possibilidade de a gente pensar mais como dar esse passo para o digital, ao invés de fazer só a tradução desse conteúdo para o impresso ou para o e-book, que é uma emulação do impresso hoje em dia também, assim. Ao mesmo tempo, eu lembrei do França e o Labirinto, né? O podcast que foi narrado pelo Muito Celton legal. Mello, que é um podcast ficcional. É basicamente isso que o Lameira tinha dito, né? De realmente você ficcionalizar, mas ele tá ali na mídia do podcast. E é interessante pensar nisso, porque eu não sei o quanto esse podcast dialogou com as editoras de forma geral, mas ele faz basicamente esse tipo de conteúdo um pouco mais sensorial, enfim, não sei. Então, acho que é uma discussão incrível, realmente. Acho que a gente também tem que se libertar das amarras e olhar para essas mídias de forma mais simpática, né? Não tão tradicional. Fábio, o que você acha disso? Desculpa. Não, eu ia até falar que vocês já citaram diversos exemplos, né? Nessa conversa aqui que a gente está tendo, já tem vários exemplos de como que o mercado editorial pode se comunicar e facilmente com as mídias digitais e com esse novo mercado. Não novo, mas com esse mercado, né? Acho que tem até um que vale citar aqui, que eu estava ouvindo recentemente, é o podcast da DaVinci, da livraria, que o Daniel está gravando lá com o pessoal indo na DaVinci, eles estão conversando sobre política e está com dezenas de milhares de ouvintes ali no YouTube. Não sei como monetizar isso, porque talvez as pessoas não vão comprar na DaVinci, não vão até a DaVinci, ou se forem comprar online, será que vão escolher a DaVinci? Mas aí é esse passo que a gente tem que talvez debater. Eu queria te perguntar também, Fábio, Thalita, o que vocês acham? Porque vocês são bem atentos a isso também, assim, né? Como que vocês veem hoje a produção de conteúdo das editoras, incluindo podcasts, mas vou jogar vocês uma fria se eu falar isso, porque vocês estão... Gente, o Fábio até desligou a câmera dele, vocês repararam? Eu Antes de voltei, né? responder. Vocês estão me ouvindo Voltou. agora. Engraçado que eu tava conversando disso hoje, né? Sobre a criação de conteúdo de editora, que tem uma série de desafios. Isso, por exemplo, tem X livros, tem os autores, tem uma demanda tipo interna, externa e etc. E como fazer isso ser interessante. Mas é a mesma coisa que pensar que, na verdade, a Stephanie e o Daniel como editores também estão produzindo conteúdo, talvez de uma forma impressa, né? Então acho que é só mudar um pouco mas acho que também isso, né, Daniel? De libertar um pouco dessa amarra, tipo, e também a gente precisa fazer isso, bater um ponto, fazer um post, fazer não sei o que, mandar um newsletter com a release do livro, colocar no site e subir não sei aonde, sabe? E isso é dificílimo, assim. Eu acho que é um desafio para as editoras e ao mesmo tempo parece, assim, na cabeça parece tão simples, né? Não, é só fazer. Tipo, mas, putz, é super complicado, né? E eu acho que uma das questões principais também é realmente como monetizar, né? Como transformar isso em algo que realmente vá render, que você vá ver números e resultados, enfim, com dinheiros na editora no final das contas, né? E esse é o mais irônico, né? Porque a gente está justamente falando de como acabar produzindo um conteúdo e isso por si só vender, mas a gente sabe que as plataformas não repassam valores. Tipo assim, não dá para considerar esses valores como
monetização até. E, ao mesmo tempo, se vai monetizar, vai ter que ter marketing, porque vai ter que ter propaganda externa. Então, tipo assim, a gente está aberto à publicidade, né? Tem toda essa coisa do livro, né? Orgulhoso por não ser o lugar onde você não encontra publicidade, mas muitos desses conteúdos hoje são viabilizados, né? Através de parceria com banco, com, né? Outras coisas, outras grandes marcas. A gente está aberto, disposto a tentar uma conversa que envolva isso, para criar um conteúdo que chegue em mais gente. Né? O que a gente quer de fato, né? A gente quer, não sei, é isso, chegar em mais pessoas, como que a gente passa nossa mensagem para mais pessoas. Antes, pelo menos, tinha Audible, Spotify, etc., encomendando conteúdos originais, né? Que é uma coisa que vem caindo também, porque eles foram assumindo essa posição ali mais estável, que não precisa, agora você é obrigado, né? Se você quiser criar conteúdo, a botar lá. Então, não sei se é uma negociação coletiva, sabe? Juntar um grupo de pessoas e chegar em marcas, um grupo de editoras, assim, né? E chegar nessas marcas para conversar. Ou eu tenho esse sonho de que poderia ter um aplicativo, sabe? Que as editoras vendessem uma assinatura e você pudesse comprar coisas digitais dessas empresas, né? Então, eu acho que talvez uma Amazon, outros varejistas possam evoluir para algo assim. O Hotmart tentou chegar em algo nisso, com o Sparkle lá, que é no aplicativo deles, que é você realmente poder comprar peças de conteúdos digitais, igual de comprar jogos, e aí você baixa um DLC de um jogo, que é uma expansão do jogo que vai para um lado. Será que você pode comprar um livro e baixar um... O Severance tinha isso. O Severance tem um livro que é uma expansão da série, que são os e-mails que os funcionários trocam, assim, sabe? Então, será que a gente consegue criar... um dos maiores catarses que já existiram, que foi do Jovem Nerd, é uma expansão dos podcasts narrativos deles, né? A Jambô, que faz uns catarses bizarros de grandes ali, a Karen, também dialogam muito com esse público dos podcasts e dos RPGs jogados, né? Então, como que a gente cria essa tecnologia para a gente vender isso sem entregar isso de novo, esperar que a Amazon ou outra varejista vai criar isso, sabe? Para dominar esse mercado como dominou, né, o áudio, dominou o livro, o e-book. A gente vai esperar uma grande corporação, etc., dominar essa mediação dessa venda do conteúdo digital, seja serializado, seja pontual, né? E no final das contas, desculpa, Fábio, é rápido. É que é muito louco isso, né? Porque toda a nossa discussão já parte de uma coisa que é muito desafiadora, que é vender livro. Aí a gente pensa nisso a partir de como é produzir conteúdo e esse conteúdo chegar nas pessoas, que também é desafiador. Então, acho que é uma conversa muito difícil essa. Mas o que o Daniel comentou, eu acho que... Eu não trabalho em editora mais, mas trabalhei muito tempo, que as editoras eu acho que tem que ser aquelas que determinam, por exemplo, um ponto de referência de conhecimento, né? As editoras são, na verdade. Só que tomar esse espaço eu acho que é importante, porque... Só que, ao mesmo tempo, eu sei, né? A gente sabe que produzir conteúdo, fazer podcast não é simples e determina dinheiro, precisa monetizar, etc. Mas acho que o que o Daniel está falando também, assim, de ocupar um espaço que já deveria ser, também acho que é importante, né? E 46% de queda de venda de livros nos últimos 14 anos, assim, né? O mercado diminuiu pela metade. Então a gente está querendo criar mais conteúdos gratuitos para vender metade do que a gente vendia, né, 14 anos atrás em faturamento. E para onde foi esse faturamento, assim, né? Para onde foi esses conteúdos que a gente vendia antes e não vende mais? Foi para essa produção de conteúdo digital, provavelmente, né? Foi ocupada por outras formas de consumo. Não queria terminar nesse tom gostoso, mas... ao mesmo tempo, mesmo conversando com o Daniel, assim, e com a Thalita, eu acho que, assim, a gente tem esperança que novas pessoas, eu acho que jovens na Bienal são coisas importantes, e também eu acho que vendo editoras como a de vocês criando um conteúdo muito bacana, que isso eu achei muito legal. A nova fase da Rádio Companhia eu achei muito divertido, porque exatamente não era um publi, né? Tipo, um grande publi de X minutos. E do Daniel também é um conteúdo sobre criatividade, então acho que são ótimos exemplos e caminhos que a gente pode continuar.
Eu tô A sendo... companhia tem a Flipop também, que eu acho também essas expansões de conteúdo, né? Que você vira uma experiência, o livro faz parte de uma experiência maior. Eu acho que é nossa geração que vai ser a responsável por entender essa transição, assim, né? É a nossa geração de profissionais que vai assumir esse bastão. Encontrei um cara que, eu não vou falar, mas um cara reconhecido aí no mundo dos livros, com uma experiência vasta, etc. E ele brincou comigo e falou, pô, minha sobrinha fez seu curso lá. Acho muito legal esse negócio de inovação aí e tudo mais, mas espera eu sair, espera eu... espera eu me aposentar, aí vocês fazem isso aí, porque é isso, né? Muitas pessoas em posições de poder hoje sempre viveram o mercado desse jeito e sempre foi assim. Às vezes nem tem Instagram, nem consome muito conteúdo online, assim, né? Então, realmente, é uma mudança geracional que vai acontecer, está acontecendo, que vai acontecer das pessoas que nasceram com vivências boas digitais, assim, né? Ou diversas digitais, que vão estar nessa posição de criar essa ponte aí para chegar em mais, não sei nem se dá para chamar de leitores só, né? Mas mais pessoas interessadas no que a gente quer dividir. Eu também acho que a nossa perspectiva é melhor, sobretudo porque eu acho que, querendo ou não, Daniel, a gente ainda está com o pé lá atrás, porque a gente é da geração que viveu os dois pontos, né? A gente chegou no começo da internet, mas a gente viveu o analógico. Eu acho que, provavelmente, daqui a uns 20 anos, quando os jovens nascidos 100% na internet estejam comandando, aí sim o bicho vai pegar, a gente vai ficar quase obsoleto, e a gente nem tá obsoleto, mas eu acho que vai mudar muito ainda, e acho que tá mudando, acho que isso é uma coisa muito interessante de a gente pensar no mercado, né? O público leitor hoje, quando a Nielsen fez uma pesquisa no passado, no começo do ano, já não me lembro, sobre o perfil dos leitores, acho que ele também é muito diferente do perfil leitor de 20, 30 anos atrás. Então, quanto mais a gente conseguir atingir leitores e produzir conteúdo mais acessível, mas também, claro, sem ser publi, mas que de alguma forma nos renda, acho que a gente tem um futuro promissor pela frente. Mas é isso, sempre muito atento e tomando cuidado para não cair na hashtag publi. É isso, tipo, a gente tá no... se a gente fosse pensar no cinema, assim, né, os anos 20, 30 do cinema, a gente está nessa época da internet, assim, né, a gente está nos anos 20 da internet, não tinha Orson Welles, não tinha a revolução que foi acontecendo para entender a própria mídia, né, a gente ainda estava emulando lá o teatro, então a gente está realmente dando os primeiros passos, até para não só divulgar as conversas online, mas para pensar a própria criação de arte online, o que é uma ficção que possa usar todas as possibilidades, né, transmídia e diversas que a gente tem, né? Que possa usar áudio, que possa usar animação, que possa usar texto, que possa usar passar do tempo, que possa usar geograficamente onde a pessoa está. Então, vão aparecer muitas coisas interessantes nesses próximos anos. Acho que esse é onde eu fico otimista, assim, de fato, de a gente ter essa possibilidade de viver esse momento, sabe? Esse momento de N caminhos futuros da onde o livro vai percorrer, seja ele se defendendo quanto esse bastião importante da sociedade, seja ele se desmaterializando aos poucos e se agregando a outras formas, outras possibilidades de materiais de consumo. Acima de tudo, abraçar as possibilidades. Eu acho que o podcast é isso, a gente realmente abrir os olhos e estar nessa troca constante de abraçar o novo, e é isso, tá sempre se atualizando. Boa. Agora dá pra terminar, porque também antes eu já tava quase... tava um pouquinho em outro clima. Vamos, antes de a gente terminar, eu queria só uma indicação de vocês, de alguma coisa que vocês estão lendo, alguma coisa que estão vendo, um lugar pra ir. Eu vou começar, só pra você ter um tempinho, a gente vai ter que fazer uma coisa meio expressa, mas tem um livro que eu li que chama Vozes Amarelas, é de um ilustrador, um quadrinho chamado Monji Han, é da HarperCollins, e é muito interessante. Ele é um descendente de coreano que vive no Brasil, né? É um brasileiro descendente de coreano,
e que eu me identifiquei pra caramba. Eu estranhei muito porque ele tem um traço muito particular, mas ele fala que acho que é uma coisa que no mercado não tinha um tempo atrás, é disso, né, de achar uma diversidade que me representava. Então foi uma coisa que eu li e eu falei assim, nossa, eu tô aqui nesse livro, e uma coisa que dificilmente eu achava em tempos atrás. E é um livro super bonito, procura lá, chama Vozes Amarelas, do Monji Han. Você, Stephanie, tem alguma coisa para indicar pra gente? Tem um livro chamado Parque Modelo, do Peu Araújo, foi publicado pela Jabuticaba recentemente. É um livro curto, magnífico, mas é um soco no estômago, uma história de um rapaz que ascendeu socialmente, entre aspas, e ele precisa voltar para a zona norte de São Paulo para votar. Eu sou uma grande fã desse movimento de voltar realmente para o que você acabou deixando para trás na ascensão. E ele volta para votar e encontra os amigos que, enfim, cada um tomou um rumo muito diferente do dele, e ele se envolve em algumas situações muito bizarras, mas que são um resumo realmente do que a gente vive em São Paulo. Então é um livro sobre amizade, sobre desigualdade social, sobre a ilusão de ascensão social, e incrível, realmente. Parque Modelo, do Peu Araújo, fica aqui minha recomendação. Muito bom. Você, Daniel, tem alguma coisa? Cara, pensando aqui, eu fiquei impressionado esses dias, eu até falei, pô, tenho que indicar isso para as pessoas, então vou aproveitar aqui para indicar, que eu estava ouvindo o último, eu em momentos de eleições fico completamente tomado por discussões políticas e a gente está gravando, inclusive está rolando, né, as eleições lá nos Estados Unidos também. Mas um podcast que eu tenho ouvido para ficar no tema, assim, e tem me impressionado a cada semana, que é o Calma Urgente, que é o podcast do Gregório do Vivier, com o Bruno Torturra e a Alessandra Olufino, que é maravilhosa. E eles têm a cada episódio, assim, sabe quando você está ouvindo, e aí você fala, pô, não, foi boa essa opinião dele. Aí o outro vem com uma outra opinião em cima, fala, não, pô, isso que ele falou me pegou, assim, né? E aí você vai crescendo, porque eles estão tendo um debate intelectualmente muito interessante sobre os rumos, né, principalmente da esquerda e das possibilidades políticas que a gente está, ou das dificuldades, né, na verdade, que a gente tem passado. Eles fazem uma live, e eles têm o podcast que sai uns dias depois no Spotify, e eles vão lançar um clube do livro agora também, né? Eles divulgaram, estão pegando os nomes, porque eles sempre indicam muitos livros, então acho que vai ser legal acompanhar essas leituras. Eles têm super bom gosto com esse viés um pouco mais crítico. E você, Thalita? Sem ser Fórmula 1, tô brincando. Putz, agora acabou comigo. Brincando. Não, porque eu ia me manter no tema, então eu ia indicar primeiro Ivan Mizanzuki, tá? Aí vocês procuram qualquer coisa ligada a Ivan Mizanzuki. Você que lute pra colocar todos ali, reunir tudo no link que você vai colocar na descrição do episódio. E o segundo... Exato, eu ainda não comecei a ouvir, mas tá no meu radar ali, porque, enfim... Mas é bom eu esperar lançar um pouquinho, alguns episódios, porque eu vou querer ouvir tudo de uma vez. E o outro eu ia indicar um podcast de Fórmula 1. Você já começou a ouvir? Já? É bem legal. Tá bom, sem spoilers. Eu ia indicar um podcast de Fórmula 1, chama The Red Flags. Não sei, Fábio, você talvez tenha visto já aparecido no seu Instagram os cortes que eles fazem, mas é muito bom, é engraçado. E eles comentam, é um podcast até que rápido, assim. E não sei se é rápido ou é porque passa muito rápido pra mim, porque eu gosto do assunto. Enfim, é leve, é divertido, eles sempre comentam sobre as corridas de Fórmula 1 e agora eles também cresceram ali, sabe? Conseguiram também monetizar de uma forma ou outra. Tem uns comentaristas mais poderosos e que são influentes na Fórmula 1, então ficou bem interessante de ouvir. Chama The Red Flags. O Hunter, como é que chama? O suíço? Hunter Steiner é o barão dos participantes. Muito bom. Você fez uma piada pra não falar de Fórmula 1 e ela ia falar mesmo, Fábio. E eu ia mesmo. É que tem uma coisa, a gente fala, claro, que de livros, mercado editorial, mas e Fórmula 1? É o que a gente conversa. Eu tô ficando muito viciada, preciso manter um limite. Enfim, já passou. Já indiquei. É brincadeira, gente. Gente,
Muito obrigado aqui. A gente teve alguns. Eu tive um probleminha. Fiz o pessoal se aguardar aqui na linha. Mas obrigado pela paciência e valeu pelo papo, foi muito bom. E acompanhem os podcasts da Seiva, que é o Clareira, e a Rádio Companhia, que a Stephanie está ali capitaneando. Tá bom? Obrigada, gente. Foi ótimo conversar com vocês. Obrigado, pessoal. Prazer, Stephanie. Muito legal. Prazer, ótimo. Obrigada, gente.